Oi, oi! Bem-vindos à nossa leitura de Dom Casmurro, nossa leitura ativa, nosso intensivão de interpretação de textos a partir dessa obra, desse clássico, né, dessa obra maravilhosa que é Dom Casmurro de Machado de Assis. E o que é que vai acontecer aqui? Bom, nós vamos ler, eu vou ler o livro, vocês vão acompanhar a leitura. Por que isso? Para que vocês acostumem, tá? Se acostumem com a pontuação na prática, tá? Nós lemos e muitas vezes não percebemos qual a função de cada ponto, da vírgula, dos tipos de ponto, enfim. Então, nós vamos ler juntos para que vocês percebam as pausas, né? Se acostumem com a organização do texto e a entonação, tá bom? Tudo isso faz muita diferença na hora de interpretar um texto corretamente. Quem acompanhou a jornada da interpretação de textos viu que eu falei nisso o tempo inteiro. É muito importante. Se você não sabe a pontuação, se você não tem noção da entonação correta na hora de ler, você não vai entender o texto, tá? Então, por isso, eu escolhi essa obra que é obrigatória para quem estuda, independente do concurso, se é Enem. É importante conhecer essa obra. Essa obra é muito comentada, tá? Até tem uma postagem que eu coloquei aí, umas postagens atrás, né, que pergunta: você gosta de literatura? Sim, a pessoa responde, né? E aí vem uma outra pergunta: ela traiu ou não traiu? E aí a pessoa não entende. Hã? E a resposta é: e você gosta de literatura? Quem gosta de literatura tem que ter passado por Dom Casmurro. Se não leu, já leu comentários, já leu algum resumo, apesar que eu não gosto de resumos. Livros, nada melhor, né? Não há nada mais ideal que ler uma obra completa, né? Principalmente essa. Tá? Vocês, ao longo, vão entender que pergunta é essa. Ela traiu ou não traiu? A pergunta, a maior pergunta de todos os tempos dentro da literatura. Então, dentro dessa leitura, eu vou falar sobre conceitos, né? Sempre que necessário, sempre que aparecer alguma oportunidade, eu vou comentar, falar sobre conceitos da língua portuguesa que são importantes saber para a interpretação de texto. Vamos fazer análise de tudo que nós estamos lendo. E tem uma regrinha, tá, gente? Providenciem um dicionário, se não for físico, que seja online, um dicionário, né, conhecido, confiável, e marquem. Não dá tempo de ficar procurando durante a leitura, mas marquem, tá, as palavras. Não fiquem com pena de rabiscar o livro, né? Pegam um lápis, marquem todas as palavras que vocês não conhecerem, para quando a leitura acabar, vocês irem lá e procurarem o significado dessas palavras, tá bom? Isso é leitura ativa, tá? Enriquece o vocabulário, você aprende a ler, você aprende a ler entendendo, você não está só lendo, né? O ato de ler não é só você conhecer as palavras e ler sem nem prestar atenção no que está lendo. Eu consigo ler. Você consegue ler, mas você consegue entender? Então é isso que nós vamos exercitar com essa leitura, tá? Então nós vamos ler toda a obra. Todos os dias eu vou postar um vídeo com um trecho. Vou deixar na descrição em qual página nós começamos e em qual nós paramos naquele vídeo, tá? Vou postar sempre no YouTube, porque um vídeo um pouco mais longo, né, maior que 10 minutos, eu não consigo postar aqui no Instagram se ele não for ao vivo. Então, às vezes eu vou fazer ao vivo, às vezes vou fazer gravado. E para que isso não fique uma bagunça, vamos combinar assim: eu vou postar no YouTube, mas eu vou colocar o link aqui no Instagram, vou colocar uma arrasta para cima ali nos stories e vocês vão ter sempre como acessar, tá? No link da minha bio também, vou deixar lá um botão para levar direto para essa nossa leitura, tá? E por que agora eu estou fazendo esse intensivão de interpretação de textos aqui no canal, no Instagram, no meu perfil e em tudo? Por quê? Dentro de um curso de língua portuguesa, o foco não é em interpretação de textos, o foco é em gramática. O foco é em te fazer entender as normas, né? A norma culta, tudo aquilo que é cobrado em língua portuguesa nos concursos, mas voltado para a gramática, né? Agora, estudar interpretação de texto a fundo, de textos a fundo, isso dentro de um curso de português, isso não é feito com tanta profundidade. Então, você de repente é muito bom em gramática, você pode já estar estudando há muito tempo português e continuar fraco em interpretação de textos, continuar não conseguindo interpretar textos corretamente. Então, por isso esse intensivão, tá? Porque
a interpretação de textos é importante para a prova inteira, independente da prova. Então, aqui eu falo para quem estuda para Enem, aqui eu falo para quem estuda para qualquer concurso, qualquer tipo de concurso. Português sempre vai estar ali e em todas as disciplinas, tudo que você encontrar, você precisa ler entendendo. Você não tem, eu sempre falo isso e vou sempre repetir, você não vai conseguir fazer uma prova de matemática, uma prova de química, uma prova de geografia, uma prova de direito, se você não conseguir entender o que você está lendo, entender o que a questão está pedindo, entender o que as respostas trazem, né? Que vocês sabem que muitas vezes as questões são enormes, são textos enormes em cada pergunta, e as respostas às vezes vêm enormes também. Vocês precisam conseguir entender, ler e interpretar corretamente qualquer tipo de texto, tá? Por isso que a minha plataforma lá, né, se chama Interpretando o Mundo, porque nós temos que aprender a interpretar o mundo. Então, agora nós vamos começar a interpretar o mundo a partir de Dom Casmurro, ok? De vez em quando eu vou parar para fazer algum comentário, mas a ideia é seguir direto, né, a ordem certinha aí da obra. Eu não vou pular nada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro capítulo, capítulo 1, do título, é o nome do capítulo. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Conheço de vista e de chapéu, né? Provavelmente pela época conhece de vista e conhece de cumprimento, né? De tirar o chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Gente, vamos acostumar com as travessões, tá? Travessão. Travessão, esse traço maior antes da fala, né? Travessão, alguém falou alguma coisa. Veio outro travessão, é porque a fala passou para outra pessoa. É uma conversa, tá? Outro travessão, a fala já passou para outra pessoa. Aqui está retratando a conversa dos dois. Dele, de quem está narrando, né? Nós já vamos conhecer quem é ele. E da pessoa que ele encontrou. Então ele disse, continue, né? Disse eu acordando. E aí o rapaz respondeu, já acabei, murmurou ele. Chateado, porque ele tinha dormido, provavelmente, né? São muito bonitos, repetiu o que tinha dormido, né? Então aí foi um diálogo entre esses dois. Então nós temos sempre que prestar atenção nessa ordem dos travessões para conseguir perceber quem está falando, quem está respondendo, conversa entre quem, pode ser mais de uma pessoa, né? É um diálogo, né? Temos que ficar bem atentos. Continuando. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava moado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Só não lhe dou moça. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro aqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor, e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus autores, alguns nem tanto. Entenderam o que aconteceu aqui nesse primeiro capítulo? Ele encontrou o rapaz, né? O rapaz recitou os versos, ele dormiu, o rapaz ficou chateado ali com aquele jeito dele, recluso e calado, e o apelidou, né, de Dom Casmurro. Ele quis dizer com este Casmurro, como o próprio Dom Casmurro diz, né, que ele quis dizer com isso que ele era um homem calado e metido consigo. Calado e metido mesmo, né?
e saiu espalhando isso por aí. Então os amigos acabaram pegando o apelido e não de forma pejorativa, né? Até de forma carinhosa. Passaram a chamá-lo de Dom Casmurro. Quando ele diz alcunha, alcunha é isso, é apelido, né? Ele diz aqui, deixa eu voltar. E acabou alcunhando-me Dom Casmurro, apelidando-me, né? Alcunha é isso, tá legal? E outras palavras que vocês tenham encontrado aí que não conheçam, marquem e procurem no dicionário, tá bom? Capítulo 2 do livro. Agora que... só mais uma coisa, gente. Vocês vão ver que a linguagem é um pouco mais... um pouco menos familiar, né? Pode parecer um pouco mais difícil que a nossa linguagem atual. Por quê? A linguagem da época, tá? Em que o livro foi escrito, mas vocês vão ver que no decorrer da leitura você vai se acostumar, tá? Vocês vão se acostumar com isso, tá bom? Agora que eu expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Pena na mão porque era escrito a pena, né? No nanquim, pena, pena mesmo, né? Não sei, acho que eles escreviam mesmo com uma pena, molhava no nanquim e ia escrevendo aquilo ali, né? Ou pelo menos é uma forma de chamar a caneta naqueles dias, que também era a tinta assim com nanquim. Agora que, de novo, só para não me perder, vou parar de interromper, tá? Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só, com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levada de um desejo tão particular que me veste imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhes fiz. É o mesmo prédio assombrado, 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura do teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos bicos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações, e ao centro das paredes os medalhões de César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata-Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá. Um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa. A certos respeitos, aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta, e, de memória, conserva alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo, distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios.
menos seca que as memórias do padre Luiz Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas, como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Talvez a narração me desse a ilusão e as sombras viessem perpassar ligeiras, como o poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro. Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. E o que nos diz esse segundo capítulo? Bom, a primeira impressão de vocês deve ter sido que é uma leitura o quê? Difícil, né? É uma leitura diferente, que nós não estamos acostumados, né? Por quê? Justamente por causa da linguagem que é diferente. Justamente por causa da linguagem que é a linguagem daquela época. Só que nós vamos nos acostumar, tá? Durante a narração mesmo, aqui, enquanto isso, ele está explicando, né? O porquê do título, o porquê do livro. Quando a narração começar de verdade, vai ficar mais fácil, mais claro de entender. E também, foi como eu falei, nós vamos acostumar com a linguagem. Não abandonem Dom Casmurro, tá? Não abandonem Dom Casmurro. E por quê? Vamos lá. Por que ele está escrevendo esse livro? Ele está escrevendo esse livro, ele fala aqui, né? Vamos lá. Ele disse que vive sozinho, com um criado, e a casa que ele mora é própria. Essa casa, ele fez, né? Ele mandou construir como? De acordo com uma casa antiga que ele tinha morado. Vocês perceberam isso, né? Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste imprimi-lo. Mas vá, né? Ele fica tímido em dizer por que ele mandou construir essa casa dessa forma, mas durante a história vocês vão entender. Ele quis, né? Lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata-Cavalos. Então ele quis reproduzir tudo daquela casa. O construtor e pintor entenderam bem, então eles fizeram direitinho, né? Janelas e tal, e até a pintura no teto, né? Do teto das paredes ficou mais ou menos igual. E o que tem nessas pinturas? Nessas pinturas encontram-se, né? Nos 4 cantos do teto, ele está falando aqui da sala, eu acho. As mesmas alcovas e salas, na principal destas, né? Na principal sala, pintura do teto, e das paredes é mais ou menos igual, grinalda de flores miúdas, grandes pássaros que tomam nos bicos, que as tomam nos bicos, né? Pássaros com flores nos bicos, de espaço em espaço. Nos 4 cantos do teto, figuras das estações, né? Estações do ano. E ao centro das paredes, os medalhões de quem? César, Augusto, Nero e Massinissa, com os nomes por baixo, né? Não alcanço a razão de tais personagens. Se vocês não conhecem que personagens são esses da história, pesquisem, tá? Né? Era assim lá na casa de Mata-Cavalos, e ele, quando chegou lá, já estava assim, ele quis reproduzir. Então, colocou o mais próximo parecido. Ele tem muitas flores, louça e mobília velha, ele quis manter tudo o mais próximo para ele se sentir naquela atmosfera de antigamente. E ele diz aqui, né, virando a página, que ele não conseguiu recompor apenas uma coisa, né? Ele não conseguiu restaurar na velhice a adolescência. Ele não conseguiu recompor quem ele tinha sido, né? Não conseguiu recompor o que foi nem o que fui. Ele conseguiu reproduzir a casa, mas ele não conseguiu reproduzir ele mesmo, né? E tudo o que ele tinha, as pessoas com quem ele convivia, tudo o que ele tinha vivido. E ele vai dizendo, falando sobre isso, né? Sobre os amigos que ele tem, que são todos recentes, os amigos antigos se foram, se mudaram, né? Enfim. Mas a vida não é ruim, né? Ele fala que vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa, né? Também a forma de dizer a palavra coisa antigamente. A certos respeitos, aquela vida antiga parece-me despida de muitos encantos que lhe achei. Então, ele imaginava, né? Ele via a vida de uma forma muito mais bonita do que ele consegue ver hoje, né? Aqui nesse hoje que ele retrata. E essa vida dele, né? E assim ele vai falando, só que essa vida dele na casa
nova velha, né, na casa nova que imita a velha, essa vida nova com os amigos novos, que não é uma vida ruim, embora ele viva sozinho, com o criado, ele Gente, eu vou citar as formas como ele fala aqui no livro, né? O criado é um empregado dele, mas é assim que se fala no livro, como se falava naquela época, como ele escreveu. A vida não era ruim, mas ele cansou daquela mesmice. E para sair dessa mesmice, ele resolve escrever um livro. Pensou em vários temas, né? Filosofia, política, pensou em escrever uma história dos subúrbios, enfim, né? Ele vai falando até que... observando, né, ele diz, foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Ele não conseguia reconstituir, recriar aqueles tempos passados dentro daquela casa, que embora parecesse com a casa antiga, ele não conseguia, né, não tinha o poder de reconstruir a vida que ele tinha. Mas ele poderia escrever sobre ela, sobre aquela vida, mesmo que fossem alguns fatos. Então, observando, né, o que diz aqui, que observando os bustos pintados nas paredes, né, ele teve essa ideia, surgiu essa ideia de recontar, de reviver, de revisitar, de falar, escrever sobre a vida dele, escrever sobre aquela história, o faria reviver, de certa forma, né, tudo aquilo que ele tinha passado, tudo aquilo que ele tinha vivido. E aí ele diz aqui, fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão, né, deu um certo nervosismo nele. Sim, Nero, Augusto, Massinissa e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho. Né? Ele conversa, né? Ele aqui se vira para os bustos, né? De Nero, Augusto, César, enfim, e agradece a ideia, né? De escrever. E diz, vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo, ou seja, as lembranças que forem surgindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. E aí, ele começa a contar, né? Ele diz aqui, eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro. E ele pensa, ele começa por essa célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. O que teve de tão especial nessa tarde de novembro que marcou tanto a vida dele? Né? Ele diz, tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se apagou do espírito. E o vais entender lendo. Olha, que forma ótima de começar uma história, de começar um livro, de começar, né, suas memórias. Lembrando, gente, que essa narração aqui desse começo é a narração já da personagem, de Dom Casmurro, tá? Não é Machado de Assis dizendo que vai contar a sua própria história. É Dom Casmurro, personagem principal e narrador, que está justificando o porquê, né, que essas histórias existem. O próprio personagem a própria personagem, pode-se dizer, gente, a personagem ou o personagem, mas inicialmente só se aceitava a forma a personagem. Eu estou muito acostumada a dizer a personagem, tá? Então, vocês vão perceber isso, às vezes escapole o personagem, mas é por isso, tá bom? Então, a personagem que narra, né, ou seja, o narrador dessa história é também personagem, e ele começa o livro justificando o porquê do título e o porquê de escrever o livro. O livro é uma mistura, né? É interessante isso, porque se você não tiver muita atenção nesse início, você vai achar que é a história do autor, mas não é. É a história da personagem que é também narrador. E amanhã começaremos a conhecer o que aconteceu nessa tarde, né? Nessa bendita tarde de novembro, que ele não se esquece, né? Que ele tem na memória tão inesquecível, tão especial. Tá legal? E aí, gostaram? Sugestões, dúvidas, escrevam aqui nos comentários, tá? Vou deixar uma caixinha lá nos stories para vocês colocarem também dúvidas, comentários, sugestões, tá bom? E bem-vindos! Sejam todos bem-vindos, obrigada pela companhia e espero vocês amanhã, tá? Não abandonem Dom Casmurro. Vocês viram, nós vamos ler, depois vou comentar, vou analisar o que foi lido, e se você não entendeu sobre o que foi aquilo ali, você vai conseguir entender. E se você não entendeu alguma palavra que está ali no meio, você vai conseguir entender, porque você vai procurar no dicionário. Então, calma, não se assustem, tá? É melhor se assustar aqui, inicialmente, porque a coisa vai fluir bem mais tranquilamente a partir do início da história mesmo, né? E no decorrer do livro, com o costume, com a linguagem. Mas é melhor, se você se assustar aqui, que se assustar lá na prova, né? Melhor se assustar aqui do que chegar na prova e se assustar
e não entender, enfim, aqui você está resolvendo isso, tá bom? Então, espero vocês amanhã no mesmo horário, às 7 da noite, para continuarmos a nossa leitura.